Boa tarde, meus caros amigos. As tertúlias Conversas com Princípio e Fim, que se realizam na cidade de Odivelas, deslocaram-se hoje à casa do Dr. Rosa Dias, sobrinho do poeta Fernando Pessoa. No fundo, o que nós pretendemos é gravar um pequeno vídeo, sinopse da referida tertúlia, que terá lugar no próximo dia 29 de maio, com início às 16 horas, na Sociedade Musical Odivelense. O tema, hoje vamos falar de Fernando Pessoa. Obviamente, me estou a referir a Fernando António Nogueira Pessoa, poeta, filósofo e escritor. É considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa e da literatura universal, muitas vezes comparado a Luís de Camões. Boa tarde, Dr. Rosa Dias, muito obrigado por nos ter recebido na sua casa, muito obrigado, e também por um agradecimento para o Dr. Oliveira Dias, politólogo, nosso comum amigo, que no fundo nos pôs em contacto um com o outro. Relativamente ao Fernando Pessoa, eu gostava que nos dissesse a convivência que houve entre o Fernando Pessoa, seu tio, e a família. Bem, a primeira convivência, como é natural, foi ele ter filho da minha avó. Exatamente. E como tal, foi logo desde esse início em que ele viveu com a minha avó, com o pai que morreu cedo, com um irmão também que morreu cedo, com 2 ou 3 anos, e nasceu era alfacinha 100%, porque viveu e nasceu no Largo de São Carlos, em Lisboa. Depois o pai faleceu e, portanto, mais tarde a minha avó, que casou-se, até depois foi por procuração, porque o meu avô era Cônsul-Geral de Portugal, da colónia britânica da África do Sul, e como tal, teve de ir mais cedo para lá e depois casaram-se, digamos assim, por procuração e foram para a África do Sul. Pois. Pode referir-me algumas recordações de Fernando Pessoa, por exemplo? Olha, e é fácil relativamente, porque quando ele faleceu, eu tinha 5, 6 anos, mas como era o meu único tio, digamos assim, que vivia da minha casa, porque a minha casa, que atualmente é a casa de Fernando Pessoa, naquela altura era só o primeiro andar direito, foi ele que alugou para os meus pais, e para a minha avó, que já tinha depois faleceu, e entretanto nasceram da minha mãe e do meu pai, a minha irmã mais velha, que faleceu passado uns meses, depois foi a minha irmã, e 5 anos depois eu, que era o mais novinho de todos, e era o bebé da família, portanto era como o Luís também, era o Bi. Naquela época morria-se efetivamente muito cedo, não é? Era, a mortalidade infantil era galopante e, portanto, automaticamente não era nada de estranhar que as pessoas quase que automaticamente tinham muitos filhos. Pois, aliás, Fernando Pessoa falece com 47 anos, não é? Exato, faleceu muito mais cedo do que poderia ter falecido, mas enfim, provavelmente houve várias. Minha mãe dizia sempre que ele tinha um cirro, ou seja, seria uma cirrose, mas uma morte assim tão repentina num fim de semana provavelmente fez uma pancreatite aguda, pelo menos eu sou médico e há até uma espécie de tese de um colega meu que escreveu sobre isso, e é realmente o mais provável de ele ter falecido com uma pancreatite aguda, porque realmente pode matar em 2 ou 3 dias. Claro. Em termos de poemas, o que é que o Dr. Rosa Dias dedicou ao seu tio? Olha, eu dediquei quando ele fez os 120 anos de que ele faleceu, se quiser posso ler. Sim, pode, que é pode dar engraçado, foi, digamos, um poema que eu fiz, digamos, das recordações que eu tinha dele. Posso-vos ler, que é assim: pediram-me para escrever sobre uma pessoa que aliás bem eu conheço, digamos com orgulho e desde o berço, pois com ele vivi e convivi. Era eu menino e moço, com vida ainda muita para crescer, em que ele me contava histórias de embalar, em versos soltos, limpos, de encantar.
Então ele saltava de joelhos para o chão, com risos de alegria sem parar, e abraçava-o com amor e devoção àquele tio que vivera para amar. Muito bem, sim, senhor. Agora, relativamente à tertúlia, eu gostava que o Sr. fizesse o favor de nos dar uma ideia de como é que vai apresentar, ou como é que gostava de apresentar esta palestra. Olha, eu penso que o Fernando Pessoa tem tanta coisa para apresentar que como é multifacetado, há tanta coisa para fazer. De qualquer maneira, eu achava que seria interessante apresentá-la por uma via que é talvez menos conhecida. Porque todos sabem que ele era poeta, todos eles sabem que era um filósofo. Ele estabeleceu como fosse um alvo que era o alvo de ter um conhecimento. E o conhecimento, para além do conhecimento científico, que ele no fundo aprendeu, porque teve ótimos professores na África do Sul, ele era o conhecimento esotérico, ou seja, de onde é que viemos, do que somos, para onde é que vamos, e esse conhecimento como esotérico se diz, não tem bases científicas, digamos. Claro. E então ele foi pesquisando, ou esgravatando todo esse conhecimento por várias vias. E então eu dei por isso quando me dediquei a fazer o meu primeiro livro, que é o Encontro Mágico de Fernando Pessoa com o Aleister Crowley. E aí eu fartei-me de ir vasculhar tudo que havia do espólio de Fernando Pessoa que tínhamos lá em casa e que estava tudo até mais ou menos embrulhado num pacote muito grande, que foi o próprio Fernando Pessoa que juntou aquilo tudo. E a minha mãe, ao princípio, nem queria que se falasse que o Fernando Pessoa tinha conhecido o Aleister Crowley, porque o Aleister Crowley, na altura, era considerado o pior homem da Inglaterra. Porque a minha mãe não gostava que se dissesse isso do irmão. Mas eu, quando me debrucei, tive uns 4 ou 5 anos para escrever o livro, comecei-me a debruçar sobre aquelas vias todas que o Fernando Pessoa pesquisou para o conhecimento. E através disso comecei a descobrir outra faceta, digamos assim, ou talvez até uma das facetas mais importantes, que seria o alvo do Fernando Pessoa da sua vida. Então ele pesquisou várias coisas, desde a astrologia, era astrólogo altamente avançado para a época, estudou a teosofia com Madame Blavatsky, descobriu a parte das profecias, desde o Padre António Vieira ao Bandarra, também a Nostradamus, porque é que a pessoa sabe, faz uma profecia que vai acontecer uma batalha qualquer, ou um ganho qualquer no futuro do país, que realmente se realiza de passados 100 anos. Como é que isso acontece? E, portanto, são essas interrogações que não se percebem muito bem. Ele estudou o rosacrucianismo, a maçonaria, a parte templária, enfim, foi por esses caminhos todos e esgravatou a coisa cientificamente, porque ele via nos livros demonstrando que as coisas estavam corretas, exato. Na sua opinião, como é que ele chega a ter a profissão de correspondente comercial e tradutor? Bem, eu penso que é o seguinte, ele veio para Lisboa para tirar curso de letras. E depois talvez até fosse para a Inglaterra ou qualquer coisa desse género. Simplesmente ele estava muito mais adiantado em letras em relação com a Faculdade de Letras de cá. Ficou um bocado decepcionado ao fim de um ano. Eles estavam a ensinar uma coisa que ele tinha aprendido quase como fosse na 4ª classe. Estava muito mais adiantado. Muito mais adiantado. Então, exatamente. Ele aprendeu, ele já sabia francês, porque a minha avó, a mãe dele, o ensinou francês logo em pequenino, que era a língua oficial estrangeira em Portugal. E depois teve os anos todos na Inglaterra, portanto aprendeu a falar francês, e inglês e português como ninguém. E depois chegou que assim viu que já não conseguia fazer um curso superior, ele resolveu ganhar a sua vida, porque não estava cá sozinho. Como correspondente. Saber agora a sua opinião, porque é que Fernando Pessoa se desdobrou em múltiplas personalidades conhecidas como os chamados heterónimos?
Estas figuras acompanhavam nos seus escritos? Com isto podíamos estar aqui assim, quase uma semana a falar sobre o assunto. Mas até há um livro que é só sobre a heteronomia de Fernando Pessoa, que são vários excertos dos diferentes heterónimos que ele fez. Há uma coisa que tem piada e que é muito curta, mas de qualquer maneira, para dar uma certa indicação, que até porque quem me disse isso até foi o Paulo Cardoso, que é astrólogo, e que é meu amigo, e que também se debruçou sobre as astrologias todas. E com esses principais heterónimos, digamos assim, que eram as personalidades, pseudo-personalidades dele próprio, ele escolheu de modo a que eles nascessem todos num ano e depois o outro, num ano antes em que ele nasceu, um ano depois de que ele nasceu, certo, e o outro 2 anos depois de que ele nasceu, e eram sempre umas datas escolhidas de propósito, da parte da manhã, porque para os seus mapas astrológicos coincidirem uns com os outros de uma certa maneira especial. Digamos, a morte destes personagens. Pois, a única que não se sabe, e por isso o Saramago escreveu a morte de Ricardo dos Reis, que era a única em que ele não o matou, digamos assim. Muito bem. Isso dá para que, daí já se pode ver uma das facetas, sim, porque cada um deles era diferente. Era como se fosse uma parte daquilo que ele gostava de ser assim, e outra parte que seria de outra maneira e de outra maneira, portanto, para criar a sua própria divindade, que era ele próprio. Portanto, temos no futuro temos ainda uma longa conversa para falar, sim, sobre isso. Penso que sim. Acho que sim, eu estou disposto a isso. Relativamente ao legado literário deixado por Fernando Pessoa, qual é a sua percepção, a sua ideia? O grande problema, não é problema, mas quer dizer, do legado literário dele, é que ele dedicou-se a coisas, umas, digamos assim, vê-se no livro do Desassossego, em que ele, em pequenas frases, ou em pequenas coisas ditas por um pseudo-contabilista, que é o Renato Soares, diz que primeiro a gente lê e percebe, é muito fácil, mas depois começa a pensar que cada um daqueles tratos tem logo muito mais coisas por trás. É quase como obriga o leitor a de repente pensa que aquilo é uma coisa muito fácil, mas depois tem um segredo por trás. As vendas dos livros de Fernando Pessoa, na sua opinião, seguem uma trajetória bastante boa? Sim, aqui quer dizer, o Fernando Pessoa agora tem os direitos de autor, já é livre porque já passaram os 70 anos da morte dele. E então qualquer editor agora é livre. Mas, por Camões, eu tenho sempre contacto, mas a maior parte dos meus livros também são editados pela Assírio Alvim, que era a editora a princípio. Mas o problema da editora também estão todos complicados, como tudo agora neste país. Eles fizeram uma associação com a Porto Editora e, portanto, atualmente a Assírio Alvim... Juntaram-se mais ou menos. E então acho que, não tenho bem a certeza, mas acho que a parte da obra de Fernando Pessoa agora ficou mais restrita à Porto Editora. De qualquer maneira, os dois trabalham em conjunto. Claro. Eu tenho mais contactos com a Assírio Alvim, com o Manuel Rosa, porque foi ele que me publicou também este livro, se bem que publicou já a segunda edição. A primeira edição foi pela Ugine, mas esta Ugine faliu e depois, como criou uma segunda edição, foi revista e aumentada, digamos assim, nesta segunda edição do Encontro Mágico. Muito bem. O programa da Tertúlia, para além da sua presença que muito nos honra, vamos ter também uma colaboração especial dos atores Jean Gomes, José Carlos Completo e José Sabuco, do Centro Cultural da Malaposta, da Academia de Atores e Casa das Cenas. Estes atores vão declamar poemas
de Fernando Pessoa com sonorização, portanto, com instrumentos musicais. E vamos ter também a atriz Ana Paula Nunes, que irá também declamar poemas de Fernando Pessoa. Vamos terminar. Agradeço muito a sua disponibilidade. Muito obrigado. Tive muito gosto em falar consigo e no dia 29 espero voltar a vê-lo com essa vivacidade defendendo Fernando Pessoa. Portanto, Sr. Doutor, muito obrigado por nos ter recebido. E muito obrigado eu por ter vindo aqui de Odivelas para aqui. Exato. O prazer foi todo. Eu também gostei muito obrigado. Quando eu falo que estou por Fernando Pessoa, é sempre um motivo de orgulho e de gosto. Para si, caro odivelense, caro amigo, é uma boa oportunidade para ouvir falar de Fernando Pessoa, portanto esteja presente, seja um odivelense participativo, vá ter connosco, passe uma boa hora e meia, e na altura apropriada coloque as questões e tenha muita saúde e esteja presente. Muito obrigado pela sua presença. E aquele pisa-papéis que está ali era dele também. Aquele de pedra que está ali assim, era também dele. Ele está ali entre as duas canetas. Esta está muito bem também. E aquele desenho que está ali assim, que se chama Sanguínea, porque está tudo encarnado, que é da cara de Fernando Pessoa, foi feito pelo Almada Negreiros, que era amigo de Fernando Pessoa, foi dedicado a ele, na altura quando a Negreiros ia tirar a conta dos seus 19, 20 anos. Aquele até teve os. Isto são vários. Este grande é de uma pintora muito conhecida, este grande azul, que esteve exposto na Alemanha, este Pujalgão, este quadro de Fernando Pessoa sobre a madeira, é da Manuela Pinheiro, que é folclórica, conhecida.